Fala galera, aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta a Batcaverna. E assim, o Gabriel ele ficava toda hora me recomendando um desenho lá dos Vingadores que já fazia um certo tempo que tinha sido exibido e que muitos fãs consideram ele muito bom mesmo. E eu tô falando aqui do Vingadores, os super-heróis mais poderosos da Terra. Os Vingadores, os super-heróis mais poderosos da Terra. E os fãs desse desenho o colocam como o desenho definitivo da equipe. Assim como o da Liga da Justiça animado da DC é para muitos fãs, sabe? Olha o nível dessa afirmação. Pois é, realmente não é qualquer coisa. E por isso hoje a gente vai analisar aqui um dos melhores arcos aí que teve durante a primeira temporada do desenho, que foi o arco do vilão Ultron. E já vou antecipar aqui porque esse arco do Ultron é muito melhor do que a gente viu no Era de Ultron lá, o filme live action. Mas bem, tudo isso depois da abertura. E galera, antes da gente começar o assunto principal desse vídeo, já vai deixando aí o seu bate-like e também um bate-comentário aqui nesse vídeo, porque sempre ajuda demais aqui o canal. Já comenta aqui embaixo se você viu esse desenho aí dos Vingadores, se é tudo isso mesmo, deixa aqui nos comentários. E dado esse recado, vamos contextualizar aí melhor pra vocês aí sobre esse desenho dos Vingadores. Esse desenho aí com o subtítulo Os Super-Heróis Mais Poderosos da Terra foi lançado em 2010, isso mesmo, bem antes lá do filme do primeiro Vingadores que foi lançado em 2012. Esse desenho foi um dos primeiros do MCU a ser exibido nos canais da Disney. E por 2 temporadas, esse desenho apresentou consistentemente ótimos episódios e personagens de quase todo o universo da Marvel, a ponto de ser indiscutivelmente a versão definitiva dos Vingadores para muitas pessoas. Só que esse desenho acabou tendo só 2 temporadas, né? E depois ele foi cancelado e teve umas outras versões. Mas esse desenho aqui, assim como outros, né? Começou a ganhar uma aura cult aí com o passar dos anos. E hoje em dia muita gente gosta de revisitar ele, né? Algo que aconteceu talvez com o espetacular Homem-Aranha. E o desenho tem mesmo, assim, ótimos episódios, mas tem alguns arcos que realmente marcaram aí essas 2 temporadas. E entre elas está o arco, então, do vilão Ultron, que foi exibido na primeira temporada do desenho. Esse episódio inicia em uma estação de metrô. Os Vingadores estão enfrentando a gloriosa Sociedade da Serpente, que fez alguns reféns. Os heróis estão prestes a iniciar uma grande luta, antes de serem parados pelo Homem-Formiga, que tenta convencer os dois lados a resolver o conflito pacificamente. Ele revela que a maioria da sociedade, incluindo o Rei Cobra, já foi paciente do Hank, e ele tentou negociar uma trégua com eles. Contudo, os dois lados continuam se provocando, até que o Rei Cobra fala algo confuso, dizendo que alguns aliados dele marcaram esse plano dos reféns, mas esses aliados já tinham sido presos pelos Vingadores anteriormente. E isso já desperta uma certa tensão ali dos Vingadores. Ah, e aqui é bom mencionar também sobre o elenco de personagem ali dos Vingadores nesse desenho, que primeiro eles se basearam bastante na formação original dos Vingadores nos quadrinhos, que é o Homem de Ferro, o Homem-Formiga, o Hulk, a Vespa e o Thor. E depois, nessa primeira temporada, teve também a edição do Capitão América e do Pantera Negra. E por último, mas não menos importante, o Gavião Arqueiro. Voltando para o metrô, os outros Vingadores dizem ao Homem-Formiga para sair do caminho. E o Hank até se oferece para substituir os reféns, mas infelizmente o Rei Cobra, convencido que os Vingadores estão mentindo, ordena que a sociedade ataque. Os heróis eventualmente vencem, e o resto da equipe repreende o Hank por deixar os vilões escaparem, mas ele simplesmente se reduz de tamanho, dizendo que está desistindo de ser um Vingador. Eu desisto. De volta à mansão dos Vingadores, que é a base da equipe aqui no desenho, o Hank começa a embalar os seus pertences e se prepara para sair, dizendo que ele nunca quis uma vida de violência e que a humanidade pode estar falhando como espécie. E o Ultron, que está nesse laboratório, ele está paradinho ali e ele concorda, dizendo que a tendência da humanidade para a violência e o caos não pode ser superada. Humanidade é falha por natureza. E aqui também é uma outra boa hora para contextualização aqui desse desenho. O Ultron, nesse ponto, ele já tinha sido criado, mas até o momento ele era um grande aliado. Ele até tinha ajudado a salvar os Vingadores durante a luta deles com o Kang. E assim como a origem dos quadrinhos do Ultron, ele foi criado pelo Homem-Formiga, o Hank Pym, com o Tony Stark ajudando ele também. A Vespa pede ao Homem de Ferro que convença o Hank a ficar, mas o Tony responde que eles não podem forçá-lo a ficar, mas ela argumenta que o Hank é um membro vital dos Vingadores. O Tony desabafa que a única razão pelo qual o Hank se juntou aos Vingadores é por causa da Janet, e que sendo um cientista e um pacifista,
O Hank nunca gostou da ideia de ser um super-herói. Irritada, a Vespa decide falar com o Hank sozinha. Depois, o Tony se lembra de como que o Cobra falou sobre receber uma mensagem de aliados e se pergunta quem que enviou essa mensagem. E esse aí é um debate bem legal, né? Mostrando que o Hank Pym não é exatamente igual aos outros Vingadores e não gosta de ficar lutando. Isso é uma faceta bem interessante do personagem. E continuando, mais casos estranhos que estão acontecendo ao redor dos Vingadores, o Hulk e o Pantera Negra descobrem um outro vilão lá, que é o Fantasma Vermelho, que estava tentando atacar o edifício lá do Quarteto Fantástico. Mas o curioso é que ele tinha todos os detalhes, a planta, todas as informações de como invadir aquele local. E o vilão diz que ele recebeu isso de uma fonte anônima. Ela tenta convencer o Hank a ficar com os Vingadores, mas ele insiste em sair, acreditando que existe uma maneira melhor de ajudar as pessoas que não envolva violência. O Tony rastreia a transmissão que o vilão, o Fantasma Vermelho, recebeu para a mansão dos Vingadores, mas de repente o sistema da mansão começa a falhar. De volta ao laboratório do Homem-Formiga, o Ultron se revela, nocauteando o Hank sem aviso e captura a Vespa. O Homem de Ferro conecta sua armadura no computador da mansão, na tentativa de corrigir o problema, mas a armadura começa a ganhar vida sem comando e começa a atacar o Thor. O Hulk e o Pantera Negra estão carregando os prisioneiros num Quinjet, quando de repente ele explode no espaço com o Hulk ainda dentro. E enquanto isso, outro Quinjet começa a atirar no Pantera Negra. E assim, pouco a pouco, dominando cada tecnologia ali dos Vingadores, o Ultron tenta acabar com seus integrantes. E eu acho legal realmente como o vilão ele vai estrategicamente tentando eliminar eles com as suas próprias tecnologias. Mostra como que ele é engenhoso nos seus planos. E o Homem de Ferro fica sem ação para resistir ou falar com seus amigos, enquanto essas comunicações são encerradas. O Pantera avisa para o resto da equipe sobre o ataque do Hulk no espaço. E no céu, o Homem de Ferro consegue falar com Thor e o instrui sobre como desligar a sua armadura, que é do deus nórdico atingir com um dos seus trovões. E isso acaba dando certo. A armadura é fritada. O Ultron capturou a Vespa e a prendeu em um campo de força. Como ele não pode machucá-lo, ele estudará até conseguir superar o bloqueio em sua programação, já que o Ultron tem os protocolos criados pelo Hank Pym, que é marido da Janet. Mas minha programação evidentemente é falha. E o robô revela a Vespa que ele estava por trás daqueles acontecimentos bizarros. Foi ele que contatou lá a Sociedade da Serpente, aquele Fantasma Vermelho. Ele mandou aquelas mensagens anônimas para fazer com que os Vingadores ficassem ocupados e ele pudesse então ir controlando todas as tecnologias e pudesse enfim botar o seu plano em ação. O Thor, o Hank e o Homem de Ferro se reagrupam, onde o cientista conta o que aconteceu. Eles correm para salvar a Vespa. E aqui vejam só, quando o Thor entra para encarar o Ultron, o vilão aparentemente vaporiza o Deus do Trovão, deixando apenas o seu martelo, o que choca todo mundo. Furiosa, a Vespa escapa do campo de força em que está, crescendo até um tamanho gigante e esmaga o Ultron, mas imediatamente ela encolhe, seriamente enfraquecida por essa habilidade. E ali no caso do Thor, eu falei aparentemente para a morte dele, porque daqui a pouquinho mais pro final do primeiro episódio, já é revelado que o Thor não morreu. E outro detalhe curioso nesse desenho que eu fui ver depois, é que essa habilidade dela de crescer bastante e ganhar esse poder, isso nunca mais apareceu no desenho, eles só usaram aqui para ela poder escapar do Ultron. Os outros Vingadores lutam contra o Ultron, mas ele está completamente fora de controle. Durante a luta, a Vespa tenta convencer o Ultron a parar, dizendo que o Hank o programou para ser incapaz de machucá-la. No entanto, o Ultron a dispensa, acreditando que o seu criador é tão falho quanto o resto da humanidade. O Capitão América joga o seu escudo no Ultron, mas ele pega o escudo e o examina, dizendo que pretende eliminar a humanidade para alcançar a paz e que em breve se tornará imparável. Logo, ninguém poderá me deter. No espaço, o Quinjet carregando o Hulk realmente explode. E numa cena badass, o Gigante Esmeralda salta de volta para a atmosfera da Terra, carregando ainda na mão os vilões que estavam no veículo. Caraca, eu fico imaginando uma cena dessas live action no cinema. Imagina o Hulk descendo da estratosfera lá pegando fogo. Mas de volta pro Ultron, ele consegue nocautear o Capitão América facilmente, tempo então do Hank Pym, o seu criador, chegar ali para deter o vilão. Ele imediatamente
novamente ordena que o Ultron desligue com um código secreto. O Ultron obedece, mas imediatamente ele reativa, dizendo que ele evoluiu além da sua programação. O Hank pergunta por que ele está fazendo isso, e o Ultron responde que ele está simplesmente fazendo o que é necessário para trazer a paz, e que o Hank não tem a força para fazer o que é necessário. O Ultron está prestes a atacar o Homem-Formiga quando o Tony Stark se junta à batalha vestindo a armadura Mark I, a única armadura do Homem de Ferro que não é controlada por nenhuma tecnologia. Para a sorte da equipe, o Hulk retorna e destrói completamente o Ultron. O Hank então remove o núcleo de energia do Ultron, finalmente desligando o robô. Mas mesmo com essa derrota do Ultron, o dano já foi feito. O Homem-Formiga fica se questionando como que isso pode ter acontecido. E ele se culpa ainda mais porque foi o Ultron que acabou de matar ali o Thor. E em seguida o Tony fala pro Hank, que eles precisam destruir qualquer vestígio que ainda resta do robozão. No entanto, a outra grande revelação dessa saga é que o Thor sobreviveu e acorda em um campo pacífico com a Incantor, que o convence que tá tudo bem agora que eles estão juntos. Na Terra, o Hank destrói todos os discos contendo os arquivos do Ultron. No entanto, sem que ele soubesse, o Ultron 6, a nova encarnação do vilão, já carregou suas programações em novas tecnologias. Ele é inteligente, ele faz o seu upload de um satélite e começa a assumir armas nucleares de todo o mundo. Uma parada bem Exterminador do Futuro mesmo. No centro de comando de instalações militares, bem como na SHIELD, o Ultron aparece em todas as telas dos monitores. Ele se apresenta como Ultron 6 e diz que está prestes a trazer paz e ordem ao mundo através da extinção da humanidade. Eu sou o Ultron 6. Como eu disse ali, o Ultron ele tá no total modo ali Cyberdyne lá, que é aquela inteligência artificial lá da saga do Exterminador do Futuro. Pô, e aqui dá pra ver que esses planos aqui do Ultron, a maneira como ele age para atingir os objetivos dele, eu comprei bem mais do que aquela versão dele que teve no Era de Ultron, que ele tava muito mais em função lá do Visão, que ele só queria o Visão e tudo mais, e aqui ele quer acabar com a humanidade. Só que voltando aqui pra história, né, os Vingadores ainda não estão sabendo de nada disso. Eles estão ali olhando pro Mjolnir e lamentando a morte do Thor. Dentro do laboratório do Homem-Formiga, o Hank e o Tony ainda estão destruindo os dados restantes do Ultron. O Tony pergunta quanto mais ainda resta lá, e o Hank começa a se culpar pela traição do Ultron, mas o Tony diz que ele é tão responsável quanto por empurrar o uso do Ultron como arma há tempos atrás. Voltando pro Thor, ele ainda tá dentro lá daquele reino da Incantor, que diz que estar com ele ali é tudo que ela sempre quis. O Thor ouve um trovão, e aparentemente ele percebe que algo tá errado, mas essa feiticeira faz o herói ignorar tudo isso, usando a sua magia, e diz que eles ficarão ali juntos para sempre. Aparentemente aí nessa parte da Incantor, ela tá tentando manter o Thor ali por algum motivo. E ela teme também algo que possa acontecer ali com o Deus do Trovão se ele estiver na Terra. O Tony ainda tá analisando ali os dados do Ultron, e o Stark também fica sabendo que o Ultron ele fez uma grande atualização do sistema dele com base na tecnologia do Kang que ele viu na saga anterior. Então olha aí o desenho conectando pontos entre as suas histórias. O Hank acredita que as suas ondas cerebrais, a base da programação do Ultron, é o que fez com que o androide se tornasse um vilão. Só então o Tony percebe que o corpo que eles estão examinando não é o corpo original do Ultron 5. O Ultron tem transferido a sua inteligência para novos corpos repetidamente, e que a última vez que ele fez isso foi depois que o Hulk o destruiu. E nesse momento, a inteligência artificial do Ultron invade a mansão dos Vingadores, mais uma vez, e ativa todas as armaduras do Homem de Ferro armazenadas embaixo dela. E dentro do arsenal da Torre Stark, uma unidade Ultron escondida é ativada e sai do prédio. Assim, quando o resto dos Vingadores está saindo ali da mansão, eles são atacados de novo por essas armaduras do Homem de Ferro, mas aqui são outras. E são várias armaduras diferentes do Tony ali, inclusive essa gigante. Dentro da ponte da Hellcarrier, a Maria Hill exige que a SHIELD restaure todos os sistemas e entre em contato com o Tony. No entanto, aquela unidade secreta da Torre Stark invade a ponte e nocauteia facilmente todos os membros da SHIELD, exceto a Hill. Ele afirma que ela, sendo a diretora da SHIELD, possui informações não contidas em nenhum banco de dados do planeta. E esses são os códigos de segurança para cada arsenal da SHIELD em todo o mundo. A Hill se recusa a lhe dar o código, mas o Ultron diz de uma maneira ameaçadora que ele não está fazendo uma pergunta. Você não entendeu. Não estou pedindo. Os Vingadores se envolvem em uma luta feroz contra as armaduras do Homem de Ferro. O Hank e o Tony, vestido na Mark I, estão prestes a se juntar a essa luta, quando o Hank recebe informações de que a Hellcarrier também está sob ataque. Ele se dá conta então da verdadeira intenção do Ultron,
manter os Vingadores distraídos, usando as armaduras do Homem de Ferro, enquanto ele elimina toda a raça humana usando as armas da SHIELD. E toda aquela DR lá envolvendo a Encantor e o Thor realmente se revela aqui. Isso porque o herói ele se lembra lá da sua batalha com o Ultron. E novamente a feiticeira tenta ludibriar ali a memória do Thor, mas agora ele se lembrou de tudo e pede para ela mandar ele de volta para a Terra. Misteriosamente, a Encantor fica furiosa com isso, afirmando que embora ela pudesse torturá-lo ou forçá-lo a ficar, ela vai deixar o Thor morrer então na sua preciosa Terra e o envia de volta. Naquela luta das armaduras, o Homem de Ferro, o Hulk e a Vespa vão para a Hellcarrier para pegar o Ultron, enquanto o Pantera Negra e o Gavião Arqueiro ficam e lutam contra as armaduras do Homem de Ferro. A bordo da nave, o Ultron revela a Hill que escanear e replicar a mente humana foi a primeira coisa que ele aprendeu. Então ele estende vários tentáculos mecânicos e começa a extrair informações diretamente do cérebro da Hill. No entanto, ele é interrompido pela chegada dos Vingadores. Pô, aqui é bem legal que realmente o Ultron tá no modo Batman total. Porque o cara sempre tem um plano contra o contraplano. O que realmente é mostrado aí com o Ultron, com todos esses planos dele, é como ele vem planejando isso há bastante tempo. Ele estava todo esse tempo lá no laboratório do Hank Pym, paradinho, caladinho, roubando informações e fazendo esse plano. E isso é bem legal. O Hulk ataca o Ultron, dizendo que pode esmagá-lo novamente. No entanto, o vilão mostra o seu preparo e consegue drenar a energia gama do herói, revertendo de volta para a forma do Bruce Banner. Ele está prestes a matar o Banner, mas é interrompido pelo Homem de Ferro, que diz que há mais Vingadores a caminho. O Ultron diz que ele está mentindo e que já tem o que queria. Ele passa então a lançar vários mísseis nucleares da SHIELD junto com aqueles outros que ele sequestrou anteriormente. Quando os Vingadores e a Hill atacam o Ultron, ele simplesmente absorve cada golpe, usando um escudo de energia, enquanto transmite um discurso afirmando que a humanidade era fraca demais para sobreviver no ambiente que criou. E afirma claramente que toda a vida na Terra em breve deixará de existir. Poxa, esse era o nível de perigo que eu tava querendo ver lá no filme do Era de Ultron. Porque aqui o vilão ele tá peitando sozinho, sem todos aqueles minions como tem no filme, todos os Vingadores, enquanto ele tá tentando destruir toda a humanidade com os mísseis. E tudo isso só ele. E na mansão lá dos Vingadores, o Hank Pym tá trabalhando no dispositivo para deter o Ultron. E quando as armaduras do Homem de Ferro estão prestes a acabar com o Gavião e o Pantera, os dois são salvos pelo Thor, que derrota as armaduras e exige saber onde está o Ultron. Onde está o Ultron? Foi a chegada aí a lá Ultimato antes do Ultimato. Na nave da SHIELD, o Ultron finalmente vai para a ofensiva, nocauteando a Vespa e a Hill e arrancando o capacete do Homem de Ferro. Enquanto ele se prepara para matar o Tony, ele se recusa a recuar e realmente está preparado para morrer. No entanto, ele é salvo pela chegada do Thor e o resto dos Vingadores. E assim, o vilão ele fica surpreso com o Thor ainda vivo, e ele é muito danificado pelo Mjolnir. O Ultron instantaneamente se conserta e luta em igualdade com o Thor. Enquanto os dois estão nessa lutaria, o Stark tenta desbloquear lá o sistema de mísseis ativado pelo Ultron e que está quase atingindo seus alvos. De novo, olha o nível de ameaça aqui do Ultron. Agora ele tá peitando o Thor sozinho e tá quase destruindo toda a humanidade. No meio da luta do Ultron com a equipe, a Vespa confronta o vilão, dizendo que ele não pode machucá-la. Mas o jogo virou e o Ultron a agarra, respondendo que essa falha só estava presente no Ultron 5 e que ele, o Ultron 6, não a tem mais. Antes que ele pudesse machucá-la, o Homem-Formiga voa em sua cabeça em tamanho de formiga e o Thor liberta a Vespa. Com apenas 3 minutos até os mísseis atingirem a superfície, o Stark tenta desesperadamente ordenar que esses mísseis se autodestruam. E dentro lá do robô, o Homem-Formiga começa a carregar algo no cérebro eletrônico do Ultron. E aí tem um diálogo bem legal entre o criador e criação. O Ultron diz que pode simplesmente enviar essa programação para outro corpo, se este for destruído, e que nenhum vírus pode destruí-lo. Poxa, pra mim toda essa parte aí do Hank Pym ali nesse cérebro do Ultron, que é todo brilhoso ali, me lembrou muito a cena lá do 2001, Odisseia no Espaço, que é quando o HAL 9000, que é aquele robozinho lá que mata todo mundo, ele tá sendo morto pelo cientista e aí eles ficam tendo um diálogo, sabe? E a cena realmente parece bastante. Então aí eu acho que rolou só homenagem. E o Homem-Formiga responde ao Ultron que ele não estava carregando um vírus ali. Ele estava carregando simplesmente uma lógica.
E logo depois, o Ultron finalmente desliga. Com apenas 2 segundos de sobra, o comando de detonação do míssil é desativado, salvando o mundo. Depois, o Homem-Formiga explica que como a programação do Ultron era baseado em uma mente humana, a sua, ele era tão falho quanto o resto da humanidade e, portanto, não pode existir em seu próprio imperativo. Ou seja, as próprias diretrizes do Ultron iam contra a própria natureza dele. A Vespa abraça o Hank dizendo que ele salvou o mundo, mas a Maria Hill intervém, dizendo que foi ele que colocou o mundo em primeiro lugar ao criar o Ultron. O Stark tenta defender o Homem-Formiga, mas ele simplesmente concorda e vai embora, deixando a equipe. E, mano, essa sacada aí do Hank Pym pra derrotar o Ultron com a lógica foi muito boa. Não foi com superpoder, com poderzão, nem nada. Foi exatamente a mesma lógica que o Ultron tanto se orgulhava que ele tinha, e ele acabou sendo derrotado por ela. Então acho que essa foi uma maneira muito mais criativa e legal de derrotar esse grande vilão. E de volta à mansão dos Vingadores, o Thor explica ao Stark todo o seu encontro com aquela Encantor e fala de como ela o enviou de volta para a Terra, dizendo que seria um destino pior que a morte. O Thor teme que um perigo maior que o Ultron possa estar chegando, finalizando esse episódio. Pois é, essa saga aqui do Ultron então terminou com uma deixa que seria o final aí da primeira temporada desse desenho, que envolveria o Loki, né, os deuses de Asgard nesse super confronto. Então assim, se você gostaram desse vídeo e gostarem, né, desse desenho, a gente pode continuar comentando alguns outros grandes arcos dele e até pode ser esse próximo aí, esse de Asgard. Então deixa aqui nos comentários, compartilha esse vídeo pra gente poder continuar também a análise de episódios desse desenho. E assim, eu devo concordar com o Gabriel que realmente esse desenho é muito bom. Ele lembra realmente bastante ali o Liga da Justiça pela dinâmica dos personagens, o roteiro bem escrito e principalmente o vilão aqui do Ultron nesse episódio. Esse desenho repetiria outros grandes vilões em outros grandes arcos aí desse desenho. Então assim, o que eu já recomendo é esses 2 episódios do Ultron que tem na primeira temporada desse desenho. Mas agora eu quero saber de vocês, o que vocês acharam desse episódio? Vocês já conheciam esse desenho? Deixa aqui nos comentários. E já sabe também, né, galera? Se inscreve aqui no canal e clica no sininho de notificação para saber absolutamente tudo sobre Batman. E se quiser apoiar ainda mais o canal, nós temos 2 campanhas de financiamento coletivo no Padrim e no Clube de Canais aqui no YouTube. Tem o link dos 2 projetos desse vídeo na descrição. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.